Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um colecionador de armas reagiu a um assalto na zona sul de São Paulo e matou os 2 criminosos. Para surpresa da polícia, os suspeitos eram investigados por participar do roubo seguido de morte de um delegado em janeiro, também na zona sul. O homem de 51 anos tem registro de colecionador, atirador e caçador, o chamado CAC. Ele estava nesta rua com 3 crianças quando foi abordado por 2 criminosos em uma moto. Segundo o depoimento, eles agiram com violência e pegaram 3 celulares. Em dado momento, a arma de um dos ladrões disparou. O homem reagiu e baleou os assaltantes. Os 2 suspeitos mortos foram identificados como Cauã Heleno Lima da Cunha e Vitor Júnior da Silva Xavier Vieira. Ambos têm passagens por outros crimes. Segundo a investigação, eles também participaram do assassinato de um delegado em janeiro deste ano, na zona sul da capital. Josenildo de Moura Júnior tinha 32 anos e havia iniciado a carreira na polícia há pouco tempo. Câmeras de segurança registraram quando ele foi abordado por um motociclista que fingia ser entregador. O criminoso percebeu que o delegado estava armado e atirou. Josenildo morreu no local. 2 homens e uma mulher estão presos, suspeitos de participação no crime. Vitor Caetano da Silva, suspeito de ser o assassino do delegado, segue foragido. Ele também é suspeito de ter participado do roubo e morte do ciclista Vitor Medrado em fevereiro. Embora tenha registro como CAC, a vítima vai responder por porte ilegal de arma, porque descumpriu as exigências legais para o transporte da arma de fogo. Ministro Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor. Aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave preocupa autoridades de mais da metade das capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, polícia prende chefe de quadrilha que vendia anabolizantes pelos Correios. Donald Trump substitui o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E o JR mostra quem é Gilberto Valer Júnior, escolhido por Lula para assumir a presidência do INSS. Morre no Rio a cantora Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira. E no futebol, o técnico Dorival Júnior estreia com vitória e agrada torcedores do Corinthians. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em um ano, mais que dobrou a venda de motos elétricas aqui no país. Esses veículos podem alcançar até 120 km por hora. E por isso não podem circular em calçadas e em ciclovias. Muitas se confundem até com as bicicletas elétricas, que não precisam de registro e são menos velozes. Por isso, muita gente se engana e acaba tendo problemas com a fiscalização. Esta semana, a polícia fez uma blitz no centro de São Paulo e o resultado surpreendeu. De todos os veículos desse tipo que foram fiscalizados, quase 90% foram recolhidos por alguma irregularidade, principalmente falta de placas. Se eu comprei meu ciclomotor até novembro de 2023, eu tenho o prazo até dezembro de 25 para efetuar o registro. Se eu adquirir após essa resolução, após novembro de 23, ela já tem que estar imediatamente registrada. Iraldo comprou uma moto elétrica para facilitar o trabalho como vendedor ambulante, mas teve numa blitz assim o veículo apreendido. Quando eu comprei, a menina falou que não precisava de habilitação para trafegar aqui na via, né? E aí eu comprei, acabaram prendendo a moto e eu não consegui tirar ela. Esse comprador também se confundiu na hora de adquirir um veículo de locomoção. Quando eu comprei a moto, estava andando tranquilamente, porque me deram até uma placa com indicação de 32 km por hora e tal. Nesta loja, a vendedora diz que não é preciso ter CNH para pilotar a moto elétrica. As motos que exigem habilitação? Não, alguns modelos exigem emplacamento. Nas bicicletas elétricas, o motor é menor, a velocidade não ultrapassa 32 km por hora e o uso de placas é dispensado.
Já as motos elétricas podem alcançar até 120 km por hora. E para estas, valem as mesmas regras de uma moto a combustão. Importante, só se enquadra em bicicleta quando o motor é acionado pelo pedal. Se tiver acelerador manual, é preciso ter emplacamento e habilitação. E a circulação em ciclovias ou calçadas é proibida. As bicicletas elétricas não necessitam de registro junto ao Detran ou ao Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Já o ciclomotor ele necessita estar devidamente emplacado e, para isso, o fabricante ou importador ele deve fazer o registro na base nacional de veículos automotores para que, posteriormente, o Detran ele faça a atribuição de um proprietário e, consequência disso, o emplacamento desse veículo. No primeiro trimestre, o número de motos elétricas registradas no Brasil foi mais que o dobro do que o do mesmo período do ano passado. Pela região, é comum ver veículos sem placas, conduzidos por pessoas sem capacete e na contramão. Ao entrar com as motinhas e bicicleta, eles acabam danificando as mercadorias dos clientes e aí você tem que estar passando para eles que é proibido, esbarram nas pessoas, aí você tem que estar chamando a atenção para eles não estar fazendo esse tipo de ato, com moto. Para evitar problemas, a orientação é conferir se o modelo exige documentação. Normalmente o veículo ele não está devidamente registrado, é motivo de apreensão. A falta do uso de equipamento obrigatório como capacete também tem sido aí identificado como uma das principais infrações ocasionando a apreensão desses veículos. Em menos de 12 horas, pelo menos 2 pessoas morreram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Uma das vítimas tinha acabado de chegar no trabalho quando foi baleada durante uma troca de tiros entre criminosos de facções rivais. Moradores colocaram fogo em objetos na divisa entre os complexos da Pedreira e do Chapadão, na zona norte do Rio. Vias de acesso à região foram bloqueadas. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a manifestação. O protesto foi por causa da morte de Fábio Oliveira Forte, de 25 anos. Ele foi baleado quando abria a barbearia onde trabalhava. Fabinho era trabalhador. Fabinho, há pouco tempo ficou viúvo, deixou um filho de 5 anos, que agora ninguém sabe como é que vai falar com a criança, que o pai dele foi assassinado. De acordo com testemunhas, o barbeiro foi baleado quando criminosos de facções rivais iniciaram uma troca de tiros na região, uma das mais violentas do Rio. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo. Foi a segunda morte por bala perdida em menos de 12 horas na cidade. Em outro ponto da cidade, uma perseguição policial terminou com a morte de Gabriel dos Santos Vieira, de 17 anos. O rapaz estava na garupa desta moto de aplicativo, a caminho de uma apresentação de dança, na noite de ontem, quando foi atingido por uma bala perdida. O piloto, Wanderson Pinto, de 40 anos, ficou ferido e segue internado. Os criminosos conseguiram escapar. A Corregedoria da Polícia Militar informou que apura as circunstâncias da morte do adolescente. A Polícia Civil também investiga o caso. As imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos na ação serão analisadas. Desde o início do ano, mais de 270 pessoas morreram por balas perdidas no Rio. O número já é 12% maior do que no mesmo período do ano passado. Hoje, a família do adolescente questionou a ação da PM. Houve uma perseguição e eles atiraram sem cessar. Foram várias pessoas que passaram isso pra gente, entendeu? E a gente quer uma resposta, a gente vai atrás. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que abordava um carro suspeito e que os tiros partiram de criminosos no carro. Agora um alerta, com a queda das temperaturas, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em 18 capitais e tem preocupado as autoridades de saúde. Vai ter inclusive dia D de vacinação no próximo dia 10, véspera dos Dias das Mães. No estado de São Paulo, 35% das internações são por doenças respiratórias. No início do mês passado, Alexandre sentiu os primeiros sintomas. Um incômodo de garganta, pigarro. Comecei a sentir um pouco mais de desconforto. Eu vi que veio uma tosse junto, vi que a respiração estava um pouco mais ofegante do que o habitual. 2 dias depois, o bancário teve febre alta, foi ao hospital e fez um exame que deu positivo para a influenza A.
Dados da Fundação Oswaldo Cruz mostram que 18 das 27 capitais brasileiras apresentam crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A doença é causada pelos vírus influenza A, Covid-19 e rinovírus. Em São Paulo, a situação já é considerada preocupante. De acordo com o Sindicato dos Hospitais do Estado, 35% das internações são causadas por doenças respiratórias. Com o tempo mais frio, os vírus respiratórios tendem a circular com mais facilidade. Surge então uma dúvida comum: como saber se temos um simples resfriado ou algo mais sério? A resposta pode estar nos sintomas e na forma como o corpo reage nos primeiros dias da infecção. Sinais de alarme são febre alta e persistente, pessoas que estão com falta de ar, cansaço, dificuldade para respirar, nas crianças dificuldade para mamar, os bebês especialmente, e para aquela população que tem algum fator de risco. Hoje o Ministério da Saúde reforçou a importância da vacinação contra a gripe para evitar casos graves. É muito importante, sobretudo os grupos prioritários, se vacinarem antes de apertar o período do inverno. Nós temos agora no próximo dia 10 de maio, dia D nacional de vacinação. Nós vamos em todo o Brasil fazer uma grande ação de vacinação da influenza. Seu Adilson, de 85 anos, aproveitou o feriado para colocar a carteirinha de vacinação em dia. Então eu que já estou velhinho, para ficar doente é dar um chuvisco. A vacina é importante, né? Depois de 5 meses com a bandeira verde, entrou em vigor hoje a bandeira tarifária amarela para a conta de luz. A medida representa um aumento para todos os brasileiros. A aposentada Marie Therese faz o que pode para economizar energia em casa. E mesmo assim, a conta de luz pesa no orçamento. A gente economiza da forma que pode, mas não consegue viver sem eletricidade. E a partir de hoje, a conta vai ficar ainda mais cara. A cada 100 kWh de energia consumidos, haverá um acréscimo de R$ 1,88. O sistema de bandeiras tarifárias é definido mensalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com base nas condições e custos para a geração de energia no país. Após 5 meses sem taxa extra, a tarifa amarela foi adotada porque o nível dos reservatórios já começou a diminuir. Segundo a ANEEL, o fim do período chuvoso reduziu a capacidade de geração de energia nas hidrelétricas e nos próximos meses pode aumentar o número de usinas termoelétricas acionadas, que possuem energia mais cara. A agência reforça ainda que é importante manter bons hábitos de consumo e evitar o desperdício. São pequenos cuidados que podem fazer a diferença no bolso dos consumidores. A gente procura, assim, diminuir ao máximo, né? Economizar ao máximo, mas precisa, né? A vida moderna exige. Cidades no sul da Bahia estão em alerta para as fortes chuvas que têm provocado estragos na região desde ontem. Em Itapetininga, a enchente invadiu casas e lojas. É a primeira vez que a água entra na loja. Tem 20 anos que eu estou aqui, a água nunca entrou aqui, né? A força da tempestade derrubou essa placa na cidade de Eunápolis. Em Porto Seguro, por causa da lama na pista, a estrada que dá acesso à região turística de Caraíva ficou intransitável. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o sul da Bahia poderá ter chuvas fortes até sábado. Agora vamos para o sul do Brasil. Em São Joaquim, uma das cidades mais frias do Brasil, o dia amanheceu novamente com temperaturas negativas. A geada tomou conta dos gramados e das plantações no município, que fica na Serra Catarinense. Nesta madrugada, os termômetros marcaram 2,4 graus negativos. Esse foi o terceiro dia seguido de temperaturas abaixo de zero na cidade. Maio começou com pouca chuva no Centro-Sul e temporais na Bahia. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, como é que fica o tempo nesta sexta-feira? Uma boa noite a você. Salce, nas regiões norte e nordeste, chuva e tempo abafado. Na outra metade do país, sexta ensolarada. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã as temperaturas continuam mais baixas nas primeiras horas do dia por conta da massa de ar frio, principalmente no sul e no sudeste.
Em Curitiba e no Rio de Janeiro, o dia amanhece com neblina, mas logo o tempo abre e o sol aparece. A semana vai terminar ensolarada e com máximas entre 24 e 28 graus. Já em Maceió, pode chover de manhã e à tarde tem risco de temporais. Esquenta até os 30 graus. Hoje a chuva caiu com força na Bahia e no Amazonas. Neste momento, chove nos pontos avermelhados aqui do satélite. Amanhã, a chuva continua concentrada no litoral baiano por causa da frente fria. E tem alerta de perigo desde Porto Seguro até Salvador. É alto risco para deslizamentos e enchentes. Nos estados do norte, o calor e a umidade formam as pancadas com raios à tarde. As máximas ficam assim: 25 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo, 29 em Goiânia, 31 em São Luís e até 30 graus em Boa Vista. Tempo Delivery. O Wesley escolheu a cidade de Maringá, Paraná. Bem-vindo, Wesley. Sexta-feira e fim de semana ensolarados. O dia começa fresquinho e a tarde esquenta até os 26 graus. A Amália pediu a previsão do tempo para a cidade de Bilac, São Paulo. Boa noite, Amália. O sol continua predominando por aí e nada de chuva para você. Até domingo, os termômetros marcam entre 28 e 29 graus. E você já mandou o seu pedido para a gente? Para participar é fácil. Nas redes sociais, poste o nome de uma cidade com a hashtag você no JR. Salce, Sérgio. Até amanhã, Giovana. Giovana. Ainda hoje, ministro Alexandre de Moraes autoriza a prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor. Veja também as investigações de desvios no INSS. As investigações sobre fraudes no INSS se concentram na perícia do material apreendido para depois ouvir os suspeitos. O novo presidente do órgão terá como missão devolver o dinheiro aos prejudicados. Robôs, drones e a inteligência artificial têm sido cada vez mais usados para melhorar a eficiência no agronegócio. A agricultura que tem um peso importante na economia, mais de 20% do PIB. Produtores podem conferir as novidades para o setor na maior feira de tecnologia agrícola do país, que acontece no interior de São Paulo. De uma ponta a outra, a máquina mede quase 40 metros. Mas a imponência não está apenas no tamanho, e sim na tecnologia embarcada. São computadores e sensores capazes de identificar até possíveis pragas na lavoura e aplicar venenos específicos exatamente no local e na quantidade necessária. Isso aqui são câmeras, e nossos pulverizadores, câmeras de inteligência artificial, que em tempo real elas entram ali na plantação do produtor mesmo e fazem essa identificação de plantas daninhas. Pelo alto, drones mapeiam a propriedade em tempo real e pulverizam áreas de difícil acesso. O drone de pulverização ele vai conseguir alcançar áreas em que o pulverizador autopropelido não alcança, por exemplo, terrenos mais acidentados, áreas ali de culturas perenes, de café, de laranja. Aqui na feira é possível ter acesso a tudo que é de mais moderno no campo, principalmente quando o assunto é tecnologia, como inteligência artificial e até mesmo robótica. Essa aqui, por exemplo, é a Guia. E é esse robô que controla aquela máquina agrícola enorme ali atrás. E toda a interação é feita por comando de voz e inteligência artificial. Olha só. Olá, eu sou a Guia. Em vez de ter que procurar informações num manual com 800 páginas, a ideia é que você faça uma pergunta, como as páginas de inteligência artificial que existem hoje, e ela prover para você a resposta de como trocar uma lâmpada, um óleo. Essa máquina também pode ser operada por inteligência artificial ou por controle remoto a 2 quilômetros de distância. Uma tecnologia 100% brasileira. Quem pilota essa máquina, na verdade, é um programa de computador e ele está atento à localização dele, a eventuais obstáculos que estão no caminho dele, para tomar algumas pequenas decisões e deixar algumas outras para o operador que vai estar fazendo isso de forma remota. Avanços tecnológicos que ajudam a melhorar a eficiência e a produtividade no campo. O que a gente faz hoje é trazer a informação em tempo real para uma tomada de decisão bastante assertiva, bastante correta
para que a gente possa ter o melhor resultado, porque as margens do negócio são cada vez menores. Então, um bom resultado no momento correto vai trazer uma competitividade melhor para o produtor. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu hoje prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor. Vamos direto a Brasília com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, Collor vai ter que usar tornozeleira eletrônica? Boa noite. Boa noite, Sérgio Salsi. Sim, essa é uma das medidas impostas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes levou em consideração problemas de saúde alegados pela defesa e a idade de Fernando Collor, 75 anos. Segundo Moraes, exames comprovaram Parkinson e apneia do sono e transtorno bipolar. O ministro determinou que a prisão seja cumprida no endereço residencial. Collor terá o passaporte suspenso e só poderá receber a visita de advogados. O ex-presidente foi preso na semana passada por ordens de Moraes e estava em um presídio de Alagoas. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro para favorecer uma distribuidora de combustíveis. Em nota, a defesa disse que recebeu com serenidade e alívio a decisão. Sérgio Salsi. Obrigado, Yasmin. Veja a seguir. Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de chefiar quadrilha que vendia anabolizantes pelos Correios. E no futebol, o Corinthians vence na estreia de Dorival Júnior como técnico e anima a torcida do Timão. Quase 500 mil de idosos já viajaram de ônibus de graça no estado de São Paulo este ano. Uma lei federal obriga as empresas a reservar 2 assentos sem custo para quem tem mais de 60 anos e ganha até 2 salários mínimos. O seu Roberto está sempre pensando qual vai ser o próximo destino. O aposentado gosta de viajar. Conheci o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tudo fica registrado no celular e a bike vai junto. Aos 70 anos, ele aproveita o direito concedido aos idosos. O idoso tem que conhecer, porque já cuidou de sua vida, já cuidou dos filhos, já cuidou da família, agora é viver a vida dele. Hoje eu vivo a minha vida, né? É para assim que eu moro na rua e passei em casa. Uma lei federal obriga toda a companhia de ônibus a reservar 2 assentos para idosos a partir de 60 anos que recebem até 2 salários mínimos, de graça, em todas as viagens. É preciso apresentar documento de identificação e o bilhete não pode ser transferido. Até março deste ano, no estado de São Paulo, quase 491 mil passagens foram emitidas sem custo para pessoas acima de 60 anos. E pela demanda ser alta, a cota de bilhetes acaba rápido e nem todo mundo consegue embarcar quando quer. Eu queria vir essa semana. Eu não vou porque não tenho. Caso os 2 lugares já tenham sido ocupados, a empresa tem que dar desconto de 50% caso o idoso queira comprar uma passagem. Caso o consumidor não receba essa informação, tenha essa dificuldade para resolver com a empresa, é importante ela registrar uma reclamação junto a esse fornecedor e procurar um dos canais de atendimento da Fundação. De Malicuia, a Adriane está usando o benefício pela primeira vez. Não viajava porque as passagens eram muito caras, agora com o desconto, né, era 300, era 360, foi para 150, 160. Falar a verdade, foi a primeira vez, mas eu amei e vou continuar viajando. E o travesseiro foi junto. No Rio de Janeiro, um homem foi preso numa agência dos Correios quando tentava despachar anabolizantes e medicamentos sem receita. Ele é suspeito de chefiar o grupo que faturou 10 milhões de reais em um ano. Francisco José de Souza Ferreira Júnior foi preso em flagrante no momento em que fazia uma nova remessa. Ele é apontado como chefe de uma quadrilha especializada em revender anabolizantes e medicamentos controlados sem receita médica. Os produtos eram enviados para compradores de 9 estados brasileiros. As investigações começaram no fim do ano passado, quando os Correios identificaram pacotes suspeitos enviados por Francisco. Segundo a polícia, ele fazia até 3 remessas por dia, que podiam render cerca de 15 mil reais cada uma.
cada remessa ele falseava a verdade. Ele dizia que era um pendrive, ele descrevia de forma equivocada a qualidade desse produto que ele estava remetendo. E também se utilizava de CPFs de pessoas diversas, para evitar com que ele fosse descoberto. A quadrilha utilizava uma comunidade controlada pelo tráfico para receber, armazenar e preparar os produtos. Os anabolizantes e remédios controlados vinham do Paraguai e do México. A estimativa é de que a quadrilha tenha movimentado mais de 10 milhões de reais em um ano. Francisco vai responder pelos crimes de falsificação e comercialização de produto destinado a fins medicinais e falsidade ideológica. Nós vamos continuar as investigações para saber desde quando ele fazia essas remessas e todas as pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Mais de 18 mil casos de violência no trabalho foram registrados no Brasil esse ano. Um dos crimes mais recentes aconteceu no Rio Grande do Sul, com tortura física e psicológica. Há pouco mais de um mês, esse trabalhador, que prefere não se identificar, foi torturado pelo próprio chefe, dono de um ferro velho em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Os abusos físicos e psicológicos eram constantes. Choque, água quente, maçarico na cabeça, chutes, e tudo amarrado. Entendeu? Tudo estava amarrado. O agressor foi preso preventivamente. A vítima carrega cicatrizes e ainda toma remédios para prevenir infecções. Por causa do trauma, decidiu se mudar de cidade com a esposa. Medo, porque a gente sabe que ele andava com pessoas que eram pessoas assim, barra pesada. Trauma, o desespero é grande. Só nos 4 primeiros meses deste ano, o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos registrou 18.400 violações de direito no ambiente de trabalho. Os casos ocorreram principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O processo de triagem e direcionamento dessas denúncias ele é diferente, ele é mais acelerado, justamente pela gravidade, né, das situações que estão aportadas ali, servidão por dívida, cárcere privado, jornadas extenuantes de trabalho. Nesta semana, sócios de 9 empresas foram condenados a pagar 3 milhões de reais em indenização por danos morais, após 210 trabalhadores serem resgatados de condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O novo presidente do INSS assume a função com a responsabilidade de facilitar o acesso de investigadores a informações e de ressarcir milhões de aposentados e pensionistas prejudicados pelas fraudes. Gilberto Valer Júnior é procurador federal de carreira e está no INSS desde 1998. Pós-graduado em combate à corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi também corregedor-geral e subprocurador-geral do Instituto. Gilberto Valer também atuou na Controladoria Geral da União, órgão que teve papel fundamental na investigação que revelou as fraudes e na implementação da Lei de Acesso à Informação. A escolha do novo presidente do INSS não passou pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que mesmo pressionado, segue no cargo. O ministro Lupe não está no inquérito, então até o presente momento não tem nada que desabone a conduta dele. Então, ele ou qualquer outro ministro, se cometer algum ato que não seja correto, está sujeito a ser demitido pelo presidente da República. No presente momento, ele está conduzindo esse processo de forma muito transparente. Até o momento, 5 servidores públicos foram exonerados dos cargos. As investigações se concentram em analisar todo o material apreendido na operação em 3 estados e aqui no Distrito Federal. São centenas de aparelhos eletrônicos que estão sendo periciados. Os suspeitos serão ouvidos logo depois dessa etapa. A investigação da Polícia Federal revelou que entre as vítimas do esquema criminoso estão beneficiários com deficiência, analfabetos e indígenas. O prejuízo estimado ultrapassa os 6 bilhões de reais. Só o valor dos imóveis apreendidos com suspeitos supera 1 bilhão de reais. A polícia também apreendeu mais de 60 carros, dinheiro, joias e obras de arte, avaliados em mais de 41 milhões de reais. Eventos esportivos e shows marcaram as comemorações do 1º de maio. A maior concentração de trabalhadores foi no Campo de Marte, em São Paulo.
Centrais sindicais promoveram apresentações gratuitas e sorteios. O lema deste ano foi por um Brasil mais justo, solidário, democrático, soberano e sustentável. Na Avenida Paulista, dezenas de manifestantes fizeram um protesto pacífico pelo fim da escala 6x1. Em Manaus, o feriado foi marcado por um acidente. Mais de 35 mil pessoas se divertiam em uma corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador, quando um motorista atropelou um grupo de participantes, deixando 5 feridos, incluindo uma criança. O homem foi identificado como Aleph Oliveira Valente, de 29 anos. Segundo a polícia, ele tinha consumido bebida alcoólica e dirigia em alta velocidade. O homem foi preso em flagrante. Em Salvador, o ponto de encontro foi no Farol da Barra, logo no começo da manhã, com um evento esportivo e serviços gratuitos oferecidos à população. Em Vitória, centenas de pessoas participaram de uma passeata para comemorar os direitos trabalhistas. Faixas e cartazes pediam o fim da escala 6x1. Em todo o mundo, manifestantes participaram de eventos em homenagem ao Dia do Trabalhador. Em algumas cidades, houve protestos e confusão. Mais de 100 mil pessoas participaram de manifestações em Paris, capital da França. Em um dos protestos, houve correria e violência depois que policiais e manifestantes entraram em confronto. Em Madrid, na Espanha, a população também lembrou do apagão que prejudicou os serviços de transporte e comunicação no país na segunda-feira. Em Washington, nos Estados Unidos, os atos foram contra as tarifas em frente à Casa Branca. Na Sérvia, sindicatos trabalhistas se reuniram aos estudantes que protestavam contra o governo em referência a um acidente de trem que deixou 16 mortos há 6 meses. Na Coreia do Sul, a população foi às ruas para pedir mais direitos trabalhistas. Os protestos também foram realizados em países da América Latina, como Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia. O presidente dos Estados Unidos anunciou mudanças na alta cúpula do governo. Donald Trump tirou Mike Waltz do cargo de assessor de segurança depois do vazamento de informações confidenciais. Em uma rede social, Trump revelou qual será o novo posto do ex-assessor de segurança. Tenho o prazer de anunciar que nomearei Mike Waltz como o próximo embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, escreveu. O presidente também disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, atuará como assessor de segurança nacional e, em princípio, acumulará as duas funções. É uma boa notícia para o povo americano, afirmou Tammy Bruce, a porta-voz do Departamento de Estado. Essa é a primeira reformulação na equipe desde que Trump assumiu a presidência em janeiro e ocorreu depois de Waltz adicionar um jornalista a um grupo de mensagens em que eram discutidos ataques militares americanos contra o Iêmen. Hoje, Trump participou de um evento religioso na Casa Branca e afirmou que faz o maior corte de impostos da história do país. O chefe do Conselho Econômico dos Estados Unidos afirmou que o país deve divulgar em breve boas notícias sobre acordos comerciais. Kevin Hassett disse que está satisfeito com a atitude da China de retirar tarifas sobre produtos americanos. Pequim não cobrou taxas de remédios e semicondutores que entraram no país na última semana. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, lidera as negociações com a China e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, conversa com outros países. A Ucrânia comemorou a parceria de exploração de minerais assinada com os Estados Unidos. O país espera que o acordo comercial possa ajudar a pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. O presidente ucraniano divulgou um vídeo dos ataques desta madrugada. Por mais de 50 dias agora, a Rússia vem ignorando a proposta americana de um cessar-fogo total e incondicional, escreveu Zelensky, defendendo mais pressão diplomática para forçar Moscou a negociar. O ataque em Odessa deixou 2 pessoas mortas e mais de 15 feridas. Horas depois, a Rússia acusou a Ucrânia de matar ao menos 7 pessoas e ferir outras 20 em Oleshk, cidade controlada pelos russos no sul do país. O exército ucraniano disse que os alvos eram militares. Os bombardeios aconteceram horas depois de a Ucrânia e Estados Unidos assinarem um acordo para a extração de minerais, petróleo e gás em território ucraniano.
Parte desses recursos será destinada para a reconstrução do país. A Ucrânia considerou o acordo realmente justo. O documento não prevê pagamento em troca da ajuda militar que os Estados Unidos têm dado desde o início da guerra. Os dois países serão sócios, sem detalhar de que maneira essa parceria pode influenciar futuras negociações de paz. Autoridades americanas garantem que o acordo será colocado em prática o mais rapidamente possível. O Congresso ucraniano ainda precisa aprovar o documento, que também reconhece o direito da Ucrânia de ingressar na União Europeia. A Rússia não comentou o acordo. Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a província de La Rioja, no noroeste da Argentina. O tremor foi a uma profundidade de 10 quilômetros. É o terceiro abalo sentido nas últimas horas. De acordo com os jornais locais, também foi sentido por moradores da província vizinha de Córdoba. Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos. Depois de mais de 30 horas, bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais perto de Jerusalém. As estradas que estavam interditadas por causa do fogo foram reabertas. Mais de 100 equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para evitar o aparecimento de novos focos de incêndio. Aeronaves também ajudam no controle. 23 pessoas receberam atendimento, a maioria por queimaduras ou com problemas respiratórios por inalar fumaça. 17 bombeiros ficaram feridos. A polícia investiga a origem dos incêndios e já prendeu 18 suspeitos. De volta ao Brasil, morreu hoje, aos 84 anos, a cantora Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música popular brasileira. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro conversar com Felipe Figueira. Ele tem mais informações para a gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sérgio, Salsi. Nana Caymmi estava internada havia 9 meses neste hospital na zona sul do Rio. A morte foi confirmada pelo irmão da cantora, Danilo Caymmi, nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada. Também não há informações sobre o enterro até o momento. Em agosto do ano passado, Nana chegou a ter uma arritmia cardíaca e, por isso, realizou um cateterismo e uma traqueostomia. A cantora era filha de Dorival Caymmi e sempre foi reconhecida como uma das mais afinadas vozes da música popular brasileira. Sobre o mundo cai o véu. Nana Caymmi nasceu em 1941 no Rio de Janeiro. Filha do cantor e compositor Dorival Caymmi, ela cresceu no mundo da música e fez sucesso em vários estilos, desde boleros até a bossa nova, o samba e a MPB. O auge da carreira foi nos anos 60. No Festival da Record de 1967, Nana Caymmi encantou o público com a canção Bom Dia, ao lado do cantor Gilberto Gil. E o dia já levantou, ele sai, ele vai. Ela passa toda a década de 60 e a década de 70 apresentando grandes canções que se tornaram eternas. Nana Caymmi já fez parcerias com músicos famosos, como Tom Jobim e Milton Nascimento. O irmão da cantora, Danilo Caymmi, foi quem anunciou a morte de Nana nesta quinta-feira. O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu, de sentimento, de tudo, enfim. Nana Caymmi deixa 3 filhos e 2 netas. Um projeto inédito de estudantes do Pará quer levar energia limpa para comunidades da Amazônia. São vilarejos que têm pouco ou nenhum acesso à luz. A iniciativa já impactou a vida de 11 mil pessoas, e não só no estado. Na vila onde o seu Márcio mora, em Barcarena, no Pará, a energia elétrica só chega com os motores, que geram energia a partir do óleo diesel ou por placas solares. Sem iluminação pública, à noite as ruas da comunidade ficam no escuro. A energia ela traz o quê? Ela traz conforto, né? Ela traz uma estimativa de vida melhor, né? Pensando nessa dificuldade,
Alunos da Universidade Federal do Pará criaram um poste sustentável, feito de tubos de PVC, que geram luz a partir da energia captada por placas solares. O objetivo? Levar luz e energia limpa para comunidades isoladas da Amazônia. Quando há sol, a reserva proporciona até 8 horas de luz. E apesar do Pará ele ter muita energia para oferecer para o Brasil inteiro, muitas comunidades atravessando a capital não possuem a nossa energia. Os universitários agora trabalham em uma outra etapa do projeto. Os postes poderão gerar energia com um biocombustível feito a partir do óleo de cozinha já usado. Traz para o laboratório, realiza uma filtragem, toda uma preparação para tirar esses resíduos que sobra do óleo da fritura e até a coloração dele também melhorar. E depois a gente passa por um processo de reação aqui no nosso laboratório, que transforma ele no biodiesel. O projeto foi vice-campeão em um prêmio internacional que incentiva projetos de transformação social feitos por jovens. A iniciativa já impactou a vida de 11 mil pessoas no Pará e em outros estados. A gente tem um lazer melhor, termina, a gente tem uma iluminação, para conversar. Antigamente terminava, a gente tinha que ir embora porque conversar no escuro não é bom, Na verdade, a energia desde o início, ela sempre foi tudo, Já imaginou andar em um carro que faz massagem no passageiro? Que luxo, hein, Sérgio? Ou que tem um drone para filmar o caminho de uma viagem. Essas são algumas tecnologias apresentadas em um dos maiores salões de automóvel do mundo. O evento acontece em Xangai, na China, e atrai curiosos por inovações que até pouco tempo pareciam distantes da realidade. Não são apenas designs modernos ou motores potentes. São principalmente supercomputadores sobre rodas. Em cada esquina dos 360 mil metros quadrados do Xangai Auto Show, encontramos carros feitos com o que existe de mais inovador na tecnologia mundial. Isso aqui parece um bagageiro, mas na realidade ali dentro tem um drone. Aqui a gente vê como é que ele funciona. Ele sobe ali e é controlado pelo motorista ou pelo passageiro de dentro da cabine. Esse carro aqui, para abrir a porta, se dá 3 toques, a porta já abre. O salão chinês é um dos maiores da atualidade. Atrai olhares e câmeras de todo o mundo, não só do setor automotivo. Agora, por exemplo, está acontecendo uma apresentação ali dentro. Dá uma olhada na quantidade de jornalistas e influenciadores. Por que você está aqui? Para cobrir o que eles têm de diferencial de tecnologia. Como é que funciona a suspensão com o sistema ali de detecção que vê que é um buraco, entende que é um buraco? Essa tecnologia, por exemplo, que eles pulam ali um obstáculo, para a gente interessa bastante. A China é o maior mercado automotivo do mundo. Além das montadoras estrangeiras, cerca de 90 marcas locais disputam as vendas internas. A BYD é a mais comercializada no país e a líder global em produção de veículos elétricos. Fora da China, o Brasil é o principal mercado da empresa. Só no Salão do Automóvel, o grupo, que tem 4 marcas, lançou 10 novos modelos. Entre eles, carros ultra esportivos e veículos que trazem acessórios bem diferentes. Aqui, você aperta esse botão, o banco vai deitando, está fazendo massagem nas minhas costas. É tecnologia com conforto. Tudo que vai hoje ser lançado aqui estará no mercado nas próximas semanas na China, estará no mercado nos próximos meses na Europa e também no Brasil. Ele é para o mundo como um todo. Tivemos jogos que já acabaram pela Copa do Brasil. Brusque e Atlético Paranaense empataram 0-0. Na Vila Belmiro, o Santos empatou com o CRB. E no Paraná, o Vasco abriu o placar, mas o Operário foi buscar um empate. Nuno Moreira, o português do Vasco, fez 1-0 para o time carioca. Chute bonito do Nuno. O Operário empatou com Bosquilha, que já passou pelo São Paulo, pelo Internacional. O gol foi no segundo tempo, outro chute de fora da área. Final, 1-1. O gol do Santos foi do argentino Roleiser. Foi depois da cobrança do escanteio. A bola entrou e o juiz viu.
O CRB empatou com Breno Herculano. O jogo terminou. Santos 1, CRB também 1. O documento da candidatura conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 já foi recebido pelo Comitê de Organização do evento. A capital do Paraguai, Assunção, também concorre. A escolha da sede vai ser anunciada em agosto. Certo, Salsi? Certo, Sérgio? Foi bem, hein? Certo, Salsi? Certo, trava-língua. Obrigada, Clever. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem Prova dos Casais, formação de DR e eliminação falsa ao vivo em Power Couple. Não perca. Boa noite para você. Cuide-se. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.